A gente estava aqui lembrando, né, como é que foi a experiência, né, de gente ter que colocar aqueles programas, né, Silene, que a gente gravou lá em Goiânia com o pastor Marcelo na TV. As aulas. As aulas, foram aulas que a gente foi gravar para o Instituto Bíblico lá, né, curso de maturidade no Espírito. Aí conta aí como é que foi que surgiu a necessidade de usar isso. Bom, a gente veio para São Paulo, né, e fomos trabalhar numa emissora de televisão, e lá era pra eu fazer programação. Aí, você encher uma grade de televisão não é brincadeira, o negócio é complicado, né? Aí eu coloquei tudo que eu já tinha, meu arquivo acabou, né? Eu não tinha mais nada para colocar no ar, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu olhei na minha mesa assim, tinha lá umas fitas lá, um Matic ainda, lembra? Das aulas do pastor Marcelo, eu olhei assim e falei, Aí falei pro Vicente, vamos colocar esse negócio no ar. O Vicente falou, não, esse aí é o Matic. Eu falei, não, mas você edita, coloca em beta. Beta é um sistema de televisão, né? Vamos formatar como programa de televisão, né? E vamos colocar no ar. Aí ele falou assim, mas e o pastor Marcelo? Eu falei, pastor Marcelo, depois a gente fala com ele, que ele tá lá no Portugal, como é que faz, né? Aí ele editou. Tá longe, não vai nem saber. Não vai nem saber. Vamos ver como é que vai acontecer. E a gente não tinha nem expectativa assim que fosse acontecer alguma coisa, né? Foi mais uma necessidade mesmo. Uma necessidade apareceu. Aquilo na mão e vamos usar, né? Exatamente. Aí colocamos, né? O caráter de Cristo em nós, meu Deus. A gente colocava a aula pela manhã e reprisava à noite, no final da noite, né? Meu Deus, na primeira semana o telefone começou a tocar, na segunda semana virou uma revolução na televisão, e as pessoas ligavam, e queriam saber que igreja que era do pastor Marcelo, e o negócio foi crescendo. Eu falei, Vicente, nós temos que ligar pro pastor Marcelo, senão esse negócio, né? Vamos ligar, né? Aí eu liguei em Goiânia e peguei o telefone dele lá em Portugal, que ele estava morando em Portugal. Aí só que a gente não sabia o fuso horário, né? A gente pensava que era para trás, mas era para frente. As horas eram para frente. Aí ligamos que era umas 9 horas da manhã e lá era... Não, era umas 10 horas da noite aqui. É isso. E lá era 3 horas da madrugada. Isso. Pastor Marcelo de pijama atendeu o telefone. Eu deduz que estava de pijama, né? Porque claro. Eu não sei. Aí eu falei, Marcelo, tudo bem? Tá? Ele, sonolento. Oi, mano, tudo bem. Eu falei, então, Marcelo, vou te contar uma história rapidinho, depois você continua dormindo. Eu tô trabalhando numa emissora de televisão aqui, gospel, e houve uma necessidade de fazer preencher minha grade de programação, e eu peguei aquelas aulas que a gente gravou com você, aquelas matérias, lembra lá de Goiânia? Ah, tá. Então, fiz uns programas, coloquei na televisão, cara, e o negócio tá uma benção, viu? Uma benção mesmo. Aí ele falou assim, não, mas ficou bom? Eu falei, não, ficou bom. Eu falei, então, irmão, pode usar, não tem problema não. Foi uma revolução, realmente. Aí eu falei, Marcelo, depois eu vou ligar durante o dia, a gente conversa, tudo bem? Tudo bem. Aí desliguei o telefone e falei, então, tá tudo certo, vamos fazer a segunda matéria. Vamos continuar. Aí fizemos também lá a transformação da alma, depois fizemos vida no Espírito, Gente, mas era uma revolução. Sabe uma coisa assim que assim, foge do controle. Foge do controle. As pessoas ligavam, as pessoas pediam oração. Lá na televisão tinha um departamento de oração, lá, atendimento ao pessoal que, né, para orar. E as pessoas ligavam chorando, as pessoas ligavam aceitando Jesus, as pessoas ligavam sendo curadas. Transformação da alma, então, foi um negócio assim que eu falei, meu Deus, né? E virou uma revolução, sabe aquela revolução santa, né? Eu falei, gente, acho que o pastor Marcelo não tem noção do que está acontecendo aqui. Ele não tem noção. E as pessoas, né? Cadê o Marcelo? Gente, o Marcelo está em Portugal. A gente até falava assim, se um dia o pastor Marcelo chegar no aeroporto aqui lá de Portugal, as pessoas vão começar a abordar ele e ele não vai entender o que está acontecendo, porque ele é tão conhecido e procurado que esse pastor ficou, que o pastor Marcelo ficou no meio dos evangélicos, sabe? Foi. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Marcelo, né? Aí uns 2, 3 meses depois eu liguei para ele, Marcelo, você não quer vir aqui? A gente vai fazer um seminário lá na igreja do pastor Jabes, né? Promovido pela televisão. Porque as pessoas querem conhecer você, né? Ah, tudo bem, vou ver uma agenda aqui. Então, ver a agenda, a gente combinou, ele veio, né? E, nossa, foi uma coisa muito interessante. Lotada a igreja, lotada. E ele ministrou 2 dias, 3 dias, não me lembro, sobre o propósito profético. Meu Deus, aí foi outra revolução. Aí colocamos na televisão também, aí pronto, aí virou aquele negócio, né? Aí eu combinei com ele, não, Marcelo, faz o seguinte, que ele estava corrido, você volta aqui daqui 1 mês, 2 meses, vamos gravar mais umas outras matérias para colocar lá, né? Que as pessoas, vou voltar então, não tá. Aí eu peguei e convidei ele, depois convidei também o pastor Luiz veio aqui em São Paulo, a gente gravou algumas matérias com o pastor Luiz também, lá no estúdio da TV. Tive uma matéria lá
uma matéria longa, como é que chamava aquela matéria lá? Vida Profunda. Vida Profunda. Nossa, tinha umas 18 aulas. Vida Profunda foi algo assim também que revolucionou também. Foi mais do que a tremendo. Foi algo assim. Aí como ele veio, ministrou esse propósito profético, entre esse seminário e o outro, algumas pessoas que fez contato com ele aqui começou a conversar com ele, conversar ele lá e elas aqui, né? Aí no segundo seminário que a gente fez com ele, aí teve um grupo lá que abordou ele, quis procurar e falou, olha, a gente queria ser assistido, queria que você, sei lá, abriu igreja, nem lembro como é que era. Que você nos pastoreasse. É. A gente tem um local, temos um grupo aqui, queremos que você viesse nos pastorear. Foi. Aí ele falou, eu vou orar, vou buscar de Deus uma direção, vamos ver o que Deus fala, né? E foi. Aí ele foi orar mesmo. Aí nessa segunda vez que ele veio, o pessoal deu uma fechada nele mesmo, e, né, ó, vai ou não vai e tal, né? Aí ele foi orar mesmo, foi orar, ele conversou muito com a gente, né? E ele estava num período de transição de uma igreja, né? Você estava saindo da igreja, estava em Portugal, né? Aí nós levamos ele queria conversar com a apóstola Valnice, né? A Mami. Aí falei, vamos lá conversar com ela. Aí marquei com a apóstola para ele ir lá conversar com ela, nós levamos ele lá, ele conversou. Aí depois disso ele falou assim, não, eu acho que eu vou vir para São Paulo, né? Até o Vicente falou para ele, antes dele conversar com ela, né? Ele falou assim, como é que você falou para ele? Eu falei, pastor Marcelo, eu não sei o que se passa na sua cabeça, eu não sei o que você tem no seu coração. Mas eu tenho uma convicção no meu espírito que o seu tempo de Portugal acabou e o seu tempo de São Paulo vai começar. Ele guardou aquilo no coração e entrou para conversar com o apóstolo. Quando ele saiu de lá, ele saiu convicto. Na porta mesmo ele chegou e falou, realmente eu tenho assim, uma convicção no meu espírito de que é para mim vir para São Paulo. A obra da videira em São Paulo, ela começou com o pastor Marcelo. Há 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás. Ele foi o primeiro que foi enviado. Começou no salão de beleza uma senhora chamada Milu. E ela tinha ali umas 30 pessoas, o pastor Marcelo começou ali a igreja. Essa senhora, por sinal, até faleceu ano passado. Ela nos ajudou bastante no início da obra aqui. E o Marcelo, Deus o abençoou muito, e no prazo aí de 1 ano a 2 anos no máximo, a igreja cresceu muito. Essas 30 pessoas vieram a ser aproximadamente umas 300, 350 pessoas. E aí nesse tempo era impossível de formar uma liderança madura, experiente para conduzir a obra aqui. E aí o pastor Aloysio mandou algumas pessoas de Goiânia para cá para ajudar o pastor Marcelo. E entre essas pessoas, né, eu acho que foi a última que foi mandada, então ele mandou a mim para ajudar o Marcelo nessa estruturação dessa obra, da equipe, e ajudar para que a obra não parasse de crescer e crescesse com consistência. A minha vinda para cá, na verdade, ela aconteceu 1 ano antes de eu efetivamente vir. 1 ano antes eu tirei férias, estava numa fazenda de um membro lá da igreja de Goiânia, numa cidade lá perto chamada Porangatu. Eu sempre acordo cedo, mesmo em férias, e estava orando, e enquanto eu estava ali orando, eu tive uma visão. Eu vi uma mão vindo e entrando no meu coração e dentro de mim assim, e saiu com uma touceira de capim, com terra e muitas raízes assim na mão, e aí desapareceu. Eu perguntei para Deus o que era aquilo, que eu não estava entendendo. E Deus falou claramente comigo naquela hora, eu estou tirando seu encargo por Goiânia. É uma coisa interessante, porque no meu trabalho, na minha vida secular, eu vinha muito em São Paulo para estudar, fazer cursos e tudo. Eu tinha assim uma antipatia pela cidade. Não sei se é porque eu não conhecia ninguém e eu ficava às noites só no hotel, porque durante o dia eu fazia curso e à noite eu estava. Então eu fiquei assim, eu sempre pensei, se tem uma cidade que eu nunca vou morar é em São Paulo. Depois que nós formamos uma equipe mais madura e mais experiente, nós crescemos mais ainda. Fomos crescendo
E pela conjuntura da cidade, o contexto da cidade, vimos que não era possível ter uma igreja num único local de reunião. Então decidimos multiplicar. Até então não havia multiplicações na Igreja Videira. Tinha só um projeto de que isso poderia acontecer algum dia. E aí nós fizemos a nossa primeira multiplicação para Lapa. Eu fui com mais ou menos 150 adultos e 30 jovens para Lapa, reunir as células da região oeste. E aí essa foi a primeira multiplicação da igreja em São Paulo. E foi uma bênção, porque em 3 anos nós saímos dessas 180 pessoas para 1.100 pessoas. Então foi um crescimento assim, muito grande. Nós vimos que essa era uma estratégia acertada que Deus tinha definido para essa cidade. Quando nós multiplicamos, e tínhamos já 14 igrejas multiplicadas na cidade, o pastor Marcelo, por ter esse chamado de abrir de obras pioneiras, de começar, e a obra, muitas pessoas de dentro do Brasil mudou para fora do Brasil, e outras pessoas que nós conhecemos entraram em contato e tudo, e queria contato, queria abrir igrejas, queria começar essa obra videira fora do Brasil. E aí o presbitério de governo, o Conselho Apostólico, resolveu que a melhor pessoa que poderia ir para fora do Brasil seria o próprio pastor Marcelo, pela unção, pela disposição, pelo conhecimento, pelos talentos e dons que Deus deu para ele. E aí nessa época ele resolveu então de largar São Paulo, de se mudar para os Estados Unidos e ali começar mais uma obra pioneira. O que Deus abençoou muito, que hoje nós temos, isso tem uns 5 anos, nós temos mais de 100 igrejas fora do país. Se o pastor Marcelo não tivesse saído, muito provavelmente essas igrejas não existiriam hoje. Mas Deus abençoou também muito São Paulo. A partir daí, então, eu passei a ser o responsável pela obra em São Paulo. Nós tínhamos na época em torno de umas 3.000 pessoas nessas 14 igrejas que já estavam multiplicadas e já estavam funcionando. Em final de 2009, um pastor tailandês que veio ministrar para nós na nossa conferência, ele falou das micro-igrejas que ele estava enchendo a Tailândia disso. E que essas pessoas, muitos que abriram igrejas lá, também saíram fora da Tailândia, estavam abrindo. E isso acendeu uma luz assim grande para nós. Abriu uma porta muito grande. E nós entendemos que essa estratégia seria muito boa em São Paulo, porque até então a gente só multiplicava igreja. E nesse ano de 2011 nós começamos 71 micro-igrejas. E foi algo completamente novo, nós não tínhamos muito conhecimento para fazer, mas a graça de Deus foi muito grande. E essas 71 igrejas avançaram, cresceram. E a partir daí nós vimos que essa era a melhor estratégia para ganhar São Paulo e para chegar no nosso alvo de 1.000 igrejas até 2020, que as micro-igrejas seria a melhor estratégia. Esse ano, por exemplo, 2013, nós estamos abrindo 48 micro-igrejas. Então é algo que tem funcionado, que tem sido benção, tem revigorado a igreja em São Paulo e tem aberto oportunidades para todos aqueles que querem estar na obra de Deus e dado a oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe em todos os lugares dessa cidade, usando todos aqueles que se dispõem a ser usados por Deus. Tem sido uma bênção. Temos certeza que esse é o caminho para conquistar a cidade. A partir do advento das micro-igrejas, nós sentimos necessidade de preparar mais pessoas. E aí instituímos a turma especial, que já funcionava em Goiânia já há muito tempo e em alguns outros lugares, nós ainda não tínhamos tido condições de fazê-la aqui. Então começamos o seminário presencial e o seminário especial, no intuito de formar pessoas para estarem à frente dessas igrejas. E hoje nós temos mais de 120 alunos na turma especial. Tem sido uma bênção. Nós temos mais de 400 alunos na turma presencial. E nosso alvo é nós termos 1.000 alunos na turma presencial e manter essa média de 120 por ano de alunos na turma especial. Porque dessa forma, em 2020, nós teremos as nossas 1.000 igrejas estabelecidas nessa cidade. E 1.000 igrejas distribuídas nessa cidade, com certeza nós vamos ganhar a cidade, vamos tocar a cidade, vamos abalar essa cidade. O inferno
vai ter que se dobrar diante da igreja do Senhor, porque um exército poderoso está sendo formado. Hoje, com a obra da forma como ela está, nós temos aí por volta de 14 mil pessoas, entre membros, entre frequentadores assíduos e visitantes que estão nos acompanhando. Se nós somarmos as crianças, nós vamos para 19 mil pessoas e almas dessa cidade que congregam junto conosco. E isso pode parecer muito, mas para uma cidade desse tamanho é muito pouco. O nosso alvo é ter 1 milhão de membros nessa cidade, porque assim sabemos que vamos tocar essa cidade definitivamente, vamos mudar a história dessa cidade. E Deus tem nos abençoado muito. Então em 2020 o nosso alvo é ter 1000 igrejas e logo em seguida o nosso alvo 2023, 2024, 2025 no máximo a gente chegar nesse número de membros. E aí nós queremos fazer reuniões para que impactam essa cidade. Reuniões ou que a gente alugue todos os estádios da cidade, ou vamos para a Avenida Paulista, para o Campo de Marte, mas para fazer algo que verdadeiramente pare essa cidade, que ela possa parar e ver que tem algo de Deus, um milagre de Deus acontecendo nessa cidade. Agora, hoje, a partir da hora que nós estamos crescendo e crescendo muito, então nós entendemos que na verdade Deus não nos deu só São Paulo, mas que na verdade São Paulo vai ser um celeiro, né, de homens e mulheres formados, apaixonados, cheios do poder de Deus para ser enviados para esse mundo inteiro. Hoje nós, aqui a obra de São Paulo é responsável também pela obra na Europa, tirando ali a Península Ibérica, o restante é responsabilidade de São Paulo também. E nós queremos encher aqueles países de igrejas, enviar pessoas para estabelecer uma poderosa igreja ali, um mover de Deus naquele continente.